Netflix, chama A Hora da Morte. Nesse filme, eles criaram um aplicativo que você logava e ele falava exatamente quanto tempo você tinha de vida. E aí, a gente pensa, né? Acho que seria bom se a gente soubesse quando a gente vai morrer. Mas acho que muita gente já pensou, inclusive, como gostaria de morrer, né? Então, a maioria das pessoas, quando a gente pergunta isso, gostaria de morrer, sei lá, aos 80 anos, depois de uma vida saudável e morrer dormindo, por exemplo. Mas, infelizmente, né, até a criança é, brinca falando, então, né, mãe, quando alguém morre dormindo, ela acorda e morre ou ela vai no embalo, né? Então, até as crianças questionam um pouco sobre isso. Mas a gente sabe que a grande maioria dos óbitos não vai acontecer dessa forma súbita. E a gente tem, então, que essas mortes são previsíveis na maior parte das vezes. Se a gente souber um conceito de trajetória de doença, que eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês. A gente sabe, então, que a mortalidade mundial por ano, então, é de 0,5% do total da população, aí, mais de 8 bilhões de pessoas. A gente tem, por ano, uma mortalidade estimada de 1% dessa população. É muita gente morrendo. Pouquíssimas pessoas vão morrer de forma súbita. A maioria, então, vão ter alguma doença crônica, né? Seja ela uma doença oncológica, uma doença não oncológica, uma doença cardiovascular, vão ter um processo de adoecimento e depois vão acabar falecendo. Então, por exemplo, eu vou, começar com um caso clínico. Então, o senhor JC, 75 anos, sexo masculino, é um paciente, vítima de queda da própria altura, com TCE grave, uma hemorragia subaracnoide traumática, e aí ele é atendido pelo SAMU e vai para o nosso hospital. Chegando no hospital, ele é avaliado por uma equipe, de neurocirurgia, acaba sendo submetido a uma drenagem desse hematoma e vai para a UTI. Na UTI, ele acaba ficando, mais de um mês internado, é, em- entubado, tem uma pneumonia associada à ventilação, uso de droga vasoativa. Ele era um paciente que tinha um antecedente, né, de uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, então ele fica dependente do uso de vasopressor, e aí, hipertenso, diabético, tinha também, como comorbidade uma neoplasia de próstata, que era localmente avançada, metastática, e um ECOG-3, para quem não está muito Para mim, hoje eu habituado. não trocaria. Pessoal, só fica atento aí, os microfones abertos, por favor. Então, para quem não está habituado, o ECOG-3, o ECOG é uma escala de funcionalidade que a gente usa em oncologia. O ECOG-3 é um paciente que fica mais de 50% do dia acamado, né? Não contando as horas de sono. Então, já era um paciente que tinha várias doenças avançadas, e aí ele tem esse trauma. E aí vai para a UTI, fica mais de um mês lá, essa internação prolongada. Uma equipe de cuidado paliativo é chamada para avaliar esse paciente e no dia seguinte ele evolui a óbito. Então, não deu tempo dessa equipe fazer muita coisa. E aí, quando o médico vai conversar com a família, ele vem, né, com a fala que a família ficou maluca de repente e gritou e fez escândalo na UTI. E é isso, eu acho que coloca a gente para pensar um pouquinho, né? O que que será que aconteceu que poderia ter sido diferente, então, nesse caso, né? O cuidado paliativo, será que chegou muito tarde nesse caso? Eles deveriam ter chamado antes, né? Esse paciente não deveria ter sido operado? Esse paciente já tinha uma doença terminal? Qual que seria a hora do cuidado paliativo entrar nesse cuidado desse doente? Então, a gente sabe, que há alguns anos a gente tinha esse primeiro fluxograma azul aqui, como linha de cuidado. Então, o paciente tinha um tratamento curativo, num primeiro momento. Quando esgotavam as opções desse tratamento, ele era encaminhado para um tratamento paliativo e ia morrer, e ia ser assim essa trajetória. Hoje, a gente já tem uma outra visão da trajetória que a gente sabe, né? Então, no momento que o paciente tem o diagnóstico de uma doença grave, esse paciente vai se submeter a um tratamento com intenção curativa, mas ao mesmo tempo ele deveria ser acompanhado por uma equipe de cuidado paliativo.
esses dois cuidados caminhariam juntos, um, dependendo do momento, com uma proporção maior que o outro, até que chega no momento dessa doença que esgotam-se as possibilidades de tratamento curativo e o cuidado paliativo acaba sendo predominante no cuidado desse paciente até que o paciente venha a falecer. A gente precisa, então, né, mudar esse mapa mental desse tipo de tratamento de cima para esse tipo de tratamento de baixo. Para várias doenças, a gente já tem, né, que o tratamento, o cuidado paliativo, quando ele caminha junto com o cuidado modificador de doença, ele inclusive pode aumentar a sobrevida do paciente e aumentar significativamente a qualidade de vida desse paciente, diminui o estresse do cuidador. Então, assim, só tem benefícios nisso. Então, segundo a OMS, né, cuidado paliativo, então, pacientes que são candidatos a cuidados paliativos são aqueles pacientes que têm uma doença que ameaça a vida, seja ela aguda ou crônica, a partir da condição do diagnóstico. Ou seja, um paciente vítima de um trauma grave se encaixa nesse conceito. Ele deveria ter uma abordagem de cuidado paliativo, a partir do momento que ele sofre esse trauma, com o objetivo, então, de controle de sintomas e qualidade de vida, não só para o paciente, mas pelos seus familiares também. Quando a gente tem um trauma grave, né, a gente acaba olhando para esse triângulo. Então, o paciente vítima de um trauma grave geralmente está na UTI e deveria ser visto também por uma equipe multiprofissional, de preferência, que tivesse uma abordagem de cuidado paliativo. Lembrar que o paciente de trauma, ele, ele, ele varia muito dependendo da faixa etária desse paciente, dependendo das condições clínicas desse paciente, se esse paciente tem ou não alguma comorbidade, isso é bastante importante também quando a gente pensa em prognóstico. Então, né, a unidade de terapia intensiva tem um papel super importante no contexto do trauma, e é onde a gente vai lançar a mão de algumas ferramentas, né, de suporte avançado de vida que vão ser ponte para alguma coisa. Então, por exemplo, o paciente que foi vítima de trauma que tem um TCE grave, um traumatismo crânioencefálico grave, ele vai para UTI, ficar entubado, por exemplo, sedado, até que melhore o edema intracraniano, ou até que ele faça uma cirurgia. Então, o suporte avançado de vida vai ser ponte para sua recuperação, para sua restauração. Ou então, um paciente que tem um politraumatismo, um abdômen agudo, perfurativo, vai para a UTI, faz a cirurgia, usa droga vasoativa, teve um choque, hemorrágico até que ele se recupere. Então, na UTI, a gente vê que o uso do suporte avançado de vida, ele precisa ser ponte para alguma coisa. Se ele não for ponte para alguma coisa, provavelmente ele está mal indicado. E aí, né, pensando nisso, a gente vê que a gente tem geralmente três desfechos para o paciente grave que está na UTI. Ou então, uma restauração plena, seguida de uma reabilitação, na maioria das vezes, o óbito, ou o cenário mais complexo que a gente pode ver, que acaba, dependendo da UTI, perfazendo até 30% dos pacientes, que é a doença crítica crônica. E aí vem a pergunta, né? A gente está salvando vidas ou a gente está criando vítimas, né? O doente crítico crônico, a gente acaba levando então a um prolongamento aí inapropriado do processo de morte, levando ao sofrimento do paciente, da família, da equipe, e também comprometendo o acesso de outros pacientes a esse serviço de saúde. Às vezes, um leito de UTI está sendo ocupado por um paciente que não deveria estar lá, né, que já deveria ter tido alguma medida limitada, e aí ele deixa de eh, ter essa vaga para outro paciente que talvez tivesse mais indicação de estar ali. Então, né, quando a gente fala desses pacientes doentes críticos crônicos, a gente fala de pacientes vítimas de qualquer doença, inclusive, né, de pacientes vítimas de trauma. A definição de doença crítica crônica, ela é bem diversa, né? Esse artigo aqui,
Essa tabelinha ela mostra, então, várias definições que surgiram ao longo do tempo desses pacientes, né, do doente crítico grave, do crítico crônico, perdão, mas a maioria deles está relacionada ao uso de ventilação mecânica. Então, mais de 3 semanas, mais de uma semana com ventilação mecânica. E aí a gente tem essa estatística de aproximadamente aí de 5 a 20%, algumas UTIs até chegando a 30% das admissões em terapia intensiva acaba levando o paciente para essa trajetória. E aí, pensando nisso, né, como é que a gente consegue, então, diminuir a incidência desses pacientes críticos crônicos, na nossa UTI, no nosso hospital? A gente tem que planejar antecipadamente esse cuidado e conhecer as trajetórias de doença, né? Aí alguém pode perguntar para mim, poxa, Paula, tá bom, mas o paciente que é vítima de um trauma, muitas vezes, ele é um paciente saudável, né? Aquilo que eu já falei no começo, ele não é um paciente que tem uma doença. Como é que a gente vai fazer isso? Então, são outros desafios, né, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas, de um modo geral, falando em cuidado paliativo, né, e de qualquer doença, a gente, se a gente souber dessas trajetórias de doença, fica muito mais fácil a gente indicar um paciente para uma abordagem de cuidados paliativos. Lembrando que a abordagem de cuidado paliativo, ela não exclui uma abordagem, modificadora de doença, uma abordagem, com intuito curativo, né? Eles podem e devem caminhar em conjunto. Então, nessa primeira linha aqui de baixo, essa linha mais vermelha, a gente vê então a trajetória de doença de um paciente que tem um quadro neurológico como uma demência, né? A partir do momento que ele tem esse diagnóstico, ele tem uma funcionalidade já mediana, geralmente são pacientes mais idosos, e aí a gente vê essa funcionalidade ir caindo ao longo do tempo, mas por décadas. Esse paciente pode ficar doente por décadas. Então, é muito difícil prognosticar esse tipo de paciente. A gente vai conseguir dar um prognóstico aí em relação a óbito, por exemplo, mas no final da vida desse paciente. Nessa linha, rosinha, claro, então são os pacientes que têm doenças crônicas. Então, DPOC, doença, uma insuficiência cardíaca, é, eles têm já uma trajetória de doença que, a partir do diagnóstico, né, quando já estão numa fase mais avançada, ele tem uma perda funcional aí ao longo do tempo, ele tem algumas internações, e aí depois da internação ele consegue reabilitar, que são essas bolsinhas, então ele reabilita, mas ele não chega a o que ele era antes, então ele vai perdendo funcionalidade ao longo do tempo. E esse declínio funcional, ele dura anos, aí até o momento do óbito do paciente. E aqui em cima, em azul, seriam os pacientes, então, oncológicos a partir do diagnóstico de uma doença metastática. Geralmente, eles mantêm o performance status aí, mantém por bastante tempo, até que começa a ter intercorrência, e aí, logo depois disso, semanas a meses, a gente já vê que esse paciente pode vir a falecer. E agora a gente tem, então, uma nova trajetória de doença que foi descrita por outro pesquisador, que é a trajetória de doença para pacientes com doença neurológica aguda, então o paciente neurocrítico agudo. Essa trajetória ela é um pouco diferente das outras, porque o que que acontece? O paciente, teoricamente, era saudável, né? Tinha uma funcionalidade boa, até que ele tem um evento súbito. Esse evento pode ser desde um traumatismo crânioencefálico até um AVC hemorrágico, e aí ele perde a funcionalidade drasticamente. Então, essa curva cai drasticamente. E aí, dependendo, das decisões que a gente tomar para esse paciente, nesse pontinho aqui, ele pode ou vir a falecer, né, entrar em terminalidade, fase final de vida, ou então o que é o que acontece com a maioria desses doentes, entram numa fase crônica e aí vão viver, em sua grande maioria, com alto grau de dependência. E é isso que a gente vê com grande parte dos pacientes que têm um traumatismo crânioencefálico grave. É, A maioria dos pacientes que morrem, né, de condições neurológicas agudas,
são precedidos, de retirada de suporte. E a grande maioria dos pacientes, então, vai sobreviver, mas com uma qualidade de vida muito ruim, né? A gente tem vários desafios aqui com esse doente, então, doente crítico agudo, porque ele tem, então, um início de doença súbito, a gente tem prognósticos que são incertos, eu vou falar um pouquinho para frente algumas escalas que a gente usa para prognosticar esses doentes. Mas essas principais escalas que a gente tem para prognóstico, elas infelizmente não avaliam qualidade de vida, geralmente elas avaliam sobrevida em tanto tempo, ou então grau de incapacidade funcional. E geralmente o paciente ele está inconsciente e não pode participar das decisões de cuidado que ele gostaria de receber. Bom, aqui a gente tem esse trabalho bem legal, que foi publicado na revista de cuidados intensivos norte-americana, em que eles avaliaram uma UTI neurológica e a necessidade de cuidados, de demandas de cuidados paliativos. E eles viram que 62% dos pacientes tinham demandas de cuidado paliativo. E a principal demanda era suporte social e planejamento de cuidado. Aqui, outra um outro artigo esse falando sobre, então, algumas recomendações nesse paciente neurocrítico agudo. Então, por exemplo, num paciente com trauma crânioencefálico, que eu acho que deve ser é, um paciente bem comum no serviço de vocês, né? De um modo geral, os pacientes que são vítimas de trauma e não têm TCE, eles acabam ou falecendo de forma rápida, ou eles saem logo. Não é aquele paciente que fica muito tempo no serviço de saúde. Claro que vai ter um ou outro que vai ficar, mas de um modo geral ele acaba saindo rápido. Então, o paciente que permanece mais tempo é o paciente neurocrítico. E aí existem algumas recomendações que eu acho que são importantes a gente falar nesse momento, que é sobre, primeiro, decisão de retirada de suporte artificial de vida, né? Para quem não está habituado com os temas, né? Suporte artificial de vida a gente considera, então, ventilação mecânica, né? Que pode ser através de traqueostomia ou intubação orotraqueal, uso de drogas vasoativas, então noradrenalina, dobutamina, vasopressina, uso de hemodiálise, realização de RCP, né, ressuscitação cardiopulmonar, quando o paciente tem uma parada cardíaca, e também alimentação artificial, ou via parenteral, ou via enteral, também é considerado um suporte avançado de vida. Então, a gente deve esperar o melhor momento para fazer, para tomar essa decisão de retirada desse suporte artificial de vida, até que a gente tenha acesso a alguns fatores prognósticos mais palpáveis, né? Que quando o paciente chega, geralmente a gente não tem isso. Às vezes a gente precisa de uma janela de tempo para avaliar, principalmente no caso de traumatismo crânioencefálico. Lembrar que esses pacientes, a gente tem uma incerteza muito grande do prognóstico deles, principalmente na fase mais precoce. E a gente deve comunicar isso aos familiares, né? Sempre mostrar para a família o pior e o melhor cenário, né? Diante de uma conduta, o melhor cenário que a gente espera e o pior cenário que a gente espera. Sempre estar rediscutindo esses casos, sempre revisitando, né? Com o neurologista, por exemplo, neurocirurgião, se preciso, uma segunda opinião, vale a pena também. E lembrar que dentro desses pacientes, né, então, a sua maioria vai sobreviver com alguma incapacidade, vai precisar de reabilitação. Os pacientes que são, que têm AVC ou, né, uma encefalopatia pós-anóxica, essa reabilitação pode aí durar de 3 a 6 meses, dependendo do caso. E os pacientes, que têm, né, que são acometidos por traumatismo crânioencefálico, geralmente têm um tempo de reabilitação bem maior, que pode chegar aí até 2 anos, e mesmo assim o paciente não voltar, ao que ele era antes do evento. Dessa forma, a gente deve oferecer, então,
cuidados paliativos numa UTI de trauma, num hospital de trauma, deveria, seria de bom tom a gente tivesse essa equipe estruturada, né? Para oferecer, né, esse cuidado paliativo para esses pacientes, a gente tem alguns modelos que são descritos. O primeiro, então, seria uma equipe que faria interconsultas, né? Uma equipe, então, consultiva, que seria interconsultora. Então, tem as equipes, e aí, quando preciso, por uma avaliação ou outra pontual, eles chamam essa equipe, e a equipe faz uma avaliação e vê se vai seguir, se há necessidade de segmento ou não. Outro modelo, então, seria o modelo integrativo, que é o modelo onde todo o staff médico da unidade de terapia intensiva, por exemplo, precisa ter conhecimento básico de cuidado paliativo, né? Esse é um desejo bem importante. Então, o que que a gente fala quando a gente fala de cuidado paliativo básico ou geral? Um manejo adequado em controle de sintomas, uma boa comunicação, uma comunicação com escutativa, empática e uma boa tomada de decisão compartilhada, né? A gente precisa saber tomar decisão compartilhada. A gente não pode nem ter uma atitude paternalista, nem partir para o outro extremo, que é aquele cardápio que você pergunta para a família se você quer ou não que dialise o paciente, se você quer ou não, né, que faça reanimação cardiopulmonar, a gente precisa achar um meio termo aí. E esse meio termo é a decisão compartilhada, e isso é a habilidade do intensivista, e ele precisa e deve aprender a fazer isso. E aí, um modelo combinado em que a gente teria, então, o cuidado paliativo básico, feito pela própria equipe multidisciplinar, né, da terapia intensiva, e o cuidado paliativo especializado, que seria feita de uma forma consultiva, com uma segunda equipe para alguns casos mais complexos. A gente teve, inclusive, um grupo de estudos de final de vida, em que eles definiram algumas fases de assistência eh, paliativa, então, na terapia intensiva. Então, uma primeira fase seria uma assistência em que o paciente teria uma maior possibilidade de recuperação. Então, os cuidados paliativos seriam prestados principalmente no intuito de alívio de sintoma, de doença, alívio de sintomas, e desconfortos aí relacionados à doença ou ao próprio tratamento. Ou, né, por exemplo, há um paciente com quadro de dor importante que tem uma fratura de membro inferior com vários fixadores, né? E uma dificuldade aí de manejo nesse cenário, o paliativista ele poderia auxiliar, né? A TO poderia auxiliar com melhor posicionamento no leito desse paciente com dor, fisioterapia, enfim, toda a equipe multiprofissional, né? Assistente social, extremamente importante para ver rede familiar para ver se esse paciente precisa, como viabilizar, né, algum benefício ou transferência, por exemplo, para um hospital de retaguarda. Enfim, acho que, né, a fono, para auxiliar em comunicação alternativa, dificuldades na deglutição, enfim, né, dificuldades de fala de um doente traqueostomizado em uso de válvula fonatória. Uma segunda fase, né, quando a gente já espera que o paciente tenha uma resposta insuficiente ou limitada aos recursos utilizados. E uma terceira fase seria, então, quando existe uma condição clínica no qual a equipe que está cuidando desse paciente entende que esse paciente tem uma chance de morrer em breve e existe uma refratariedade ali do adoecimento. E aí, então, esse cuidado paliativo teria também o intuito, né, o cuidado paliativo especializado, de auxiliar na definição de um plano de cuidado. Plano de cuidado, a gente sabe que diminui a chance de distanásia, é, da gente dar aquele play de ficar fazendo um monte de coisa, faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra, quando de repente o paciente falece e aí a gente fala que a família tá maluca, né? Mas a gente
não parou em um momento para ver tudo que aquilo que a gente estava fazendo, se esse paciente tinha indicação ou não, se esse paciente gostaria de ser submetido àquilo tudo ou não, né? Então, quando a gente vai definir um plano de cuidado, a gente tem que seguir algumas etapas. Então, num primeiro momento, a gente vai olhar para a doença que ele tem, com maior acurácia possível. Então, se é um TCE, a gente vai olhar para essa doença, né? Aonde que teve a lesão, qual a área, qual a chance disso resultar em uma deficiência cognitiva, uma deficiência de fala, né? Qual que é o melhor prognóstico, qual que é o pior prognóstico? A gente olha para a doença, né? Então, a gente precisa do apoio de todas as equipes. No segundo momento, a gente vai olhar para o paciente. Quem que é esse paciente, né? É um paciente jovem, rígido, que é, tem como valor manter a autonomia, gosta de esporte, faz sentido para ele, talvez, ficar acamado, não faz. A gente vai olhar para essa pessoa e quais são os valores dela. Depois disso, acho que a parte mais difícil, então, é entrar aí num consenso entre as equipes, tanto equipe multiprofissional quanto equipes de outras especialidades, então, o intensivista, com o neurocirurgião, o cardiologista, e aí a gente tem que entrar num consenso, e essa eu acho que é a parte mais difícil desse momento, e aí a gente senta com essa família e com o paciente, se possível, para traçar um objetivo de cuidado. Ah, o objetivo de cuidado desse paciente é que ele sobreviva independente da sequela que ele vai ter. Isso é o que faz sentido para ele e para a família dele. Ah, não, o objetivo de cuidado para esse paciente, de acordo com os valores dele, é que é, ele não quer viver se for dessa maneira, cheio de dependência, com perda de autonomia. Então a gente vai focar o objetivo de cuidado em outra linha, né? Esse planejamento, ele é extremamente importante, e dá uma direção para toda a equipe. A gente não vai decidir, né? Então, se o paciente vai ser candidato ou não a algum suporte avançado de vida. A gente vai definir qual o objetivo de cuidado dele. Então, se o objetivo de cuidado desse paciente é manter a autonomia, talvez, se ele tiver uma parada cardiorrespiratória, uma reanimação não faz parte desse objetivo de cuidado. Isso, quem vai decidir é o médico. Isso vai ser uma deliberação de procedimento médico. A gente vai definir com a família e com as outras equipes, né, o objetivo de cuidado. Então, entenda, objetivo de cuidado é diferente, né, de suporte avançado de vida, são coisas diferentes. Aqui, esse artigo que fala, né, sobre essas etapas, então, é, antes da gente deliberar, então, o objetivo de cuidado, ele fala, né, nessa terceira etapa, então, é, a gente entrar em comum acordo, né, a equipe toda entrar em comum acordo, que esse é o momento mais difícil dessa linha aí de processo de tomada de decisão. E aí, né, a gente falando tudo isso que eu falei para vocês, a gente entende, né, que quando existe falha de comunicação entre as equipes, entre os profissionais e o paciente, e entre os profissionais, a equipe e a família, né, a primeira pessoa que percebe isso é o paciente e a família. Isso gera uma grande insegurança e um grande sofrimento para esses, né, paciente e família. E daí que vem, então, né, a família difícil, a família maluca. Na verdade, grande parte dessas famílias difíceis, a gente que cria, por falta de comunicação. Então, né, um dos papéis fundamentais da equipe de cuidado paliativo nesse cenário é a educação dos pares, né, que eu acho que é o que a gente está fazendo um pouco aqui, né, eu, como paliativista nesse papel, tentando trazer para vocês alguns levantamentos, e também auxiliar na mudança daquele mapa mental que eu falei anteriormente, né? O modelo de cuidado que a gente tem hoje em dia é centrado na doença, ou seja, a gente olha só a doença que o paciente tem. E a gente precisa mudar isso para um modelo de cuidado colaborativo, em que a gente vai ser centrado na pessoa. Então, claro que a gente vai olhar para a doença que ela tem, mas a gente precisa olhar também para a biografia dessa paciente. Outro conceito que eu acho importante trazer para vocês aqui
em relação a cuidados paliativos é em relação a dois tipos aí de tratamentos ou medidas terapêuticas. A primeira chama futilidade terapêutica. O que que é uma futilidade terapêutica, então? São tratamentos considerados fúteis, são aqueles, então, que referem-se exclusivamente a aspectos biológicos e fisiológicos do tratamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico de uma medida fútil, ou seja, medidas fúteis não devem ser feitas, tá? Elas são contraindicadas. Por exemplo, um paciente que está num choque na UTI, com droga vasoativa em altos níveis, e de repente ele tem uma parada cardiorrespiratória. Você reanimar esse paciente é uma medida fútil, porque a chance desse paciente retornar ao ritmo de circulação espontânea é quase mínima. Ou seja, esse procedimento de realizar reanimação nesse paciente, ele não é capaz de alcançar o objetivo fisiológico que a gente gostaria. Isso é uma medida fútil. Já o tratamento potencialmente inapropriado é quando a gente tem um tratamento que tem alguma chance de alcançar um objetivo fisiológico esperado, porém, existem algumas considerações éticas ou do profissional ah, responsável pelo cuidado que justifica sua contraindicação. Então, por exemplo, aquele paciente que está internado há muito tempo já, que é colonizado por várias bactérias multiresistentes, que já fez vários ciclos de antibiótico e que a gente vê que está no momento de refratariedade terapêutica. E aí ele faz mais uma infecção, mais um quadro de sepse. E aí a gente resolve fazer o 15º ciclo de antibiótico e já coloca 7 antibióticos de uma vez. Isso provavelmente não vai alcançar o objetivo fisiológico almejado. Isso é um tratamento potencialmente inapropriado, principalmente se ele for contra aos objetivos de cuidado daquele paciente, aos valores daquele paciente, às preferências de cuidado daquele paciente, né? Então, por exemplo, o paciente que não quer perder a autonomia. Um paciente de 80 anos, por exemplo, que era previamente independente, e aí tem um quadro infeccioso, e a gente está internado há bastante tempo, faz um choque, e aí esse paciente, a gente indica a hemodiálise para ele. Talvez a hemodiálise, nesse caso, seja um tratamento potencialmente inapropriado. Por isso que quando a gente fala desses termos, a gente precisa conhecer aquele paciente, aquela família, o que que é importante para eles, né? O que que é provável, o que que é improvável de promover aí uma sobrevida digna, né? De acordo com os valores de cada pessoa, não de acordo com o que eu acho. Lembrar que tratamento potencialmente inapropriado é diferente de distanásia. Distanásia é quando a gente prolonga o processo inevitável do morrer. Então, é aquele paciente, a gente sabe que ele vai morrer e a gente continua fazendo tratamentos ou exames desenfreadamente, né? Então, lembrar que é importante que a gente identifique terminalidade, existem critérios para isso, né? E lembrar que, na dúvida, a gente sempre pode retirar o suporte depois que ele foi iniciado. Então, não é porque a gente iniciou um tipo de suporte avançado de vida que a gente precisa dar seguimento a outro, a outro, a outro, a outro, né? Se a gente iniciou um, a gente pode parar nesse. A gente pode tirar, a gente pode limitar, né? É, várias configurações aí podem ser feitas nesse cenário. Lembrar também que existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2012, né, que fala sobre diretivas antecipadas de vontade. O que que é diretiva antecipada de vontade? São documentos em que o paciente expressa a sua vontade, né, a forma que ele deseja ser cuidado em caso de que ele seja acometido por alguma doença grave, incurável e que esteja em fase terminal. E aí ele fala: olha, eu não aceito ser entubado, eu não aceito aquilo, eu aceito isso. Isso é uma diretiva, é um documento de diretiva antecipada de vontade. Se esse documento estiver falando sobre fim de vida, terminalidade, ele chama testamento vital. Se esse documento, por exemplo, estiver falando eu quero
que se em algum momento eu não puder manifestar a minha vontade, que quem manifeste a minha vontade por mim é a minha mãe, por exemplo. Isso é um documento de diretiva antecipada de vontade que fala sobre procurador de cuidado de saúde. Então, existem vários documentos de diretiva antecipada de vontade. O testamento vital é um deles. Se no caso esse paciente a gente não conhece esse documento, se ele não tem esse documento, se ele não tem um representante designado, se a gente não tem família, se a gente não conhece ninguém, né, e os médicos não têm um consenso ali, lembrar sempre que a gente pode recorrer, então, ou ao comitê de bioética da instituição, e se não tiver, a comissão de ética médica do hospital. E, em último caso, então, ao Conselho Federal de Medicina ou Conselho Regional. Lembrar que a atuação do paliativista na UTI, tanto uma UTI de trauma quanto uma UTI geral, reduz o tempo de estadia em UTI, reduz o tempo de ventilação, reduz a estadia hospitalar, diminui a instituição de suporte avançado de vida, que muitas vezes só prolonga o sofrimento. Reduz o tempo de hospitalização sem causar aumento importante de mortalidade e diminui também o estresse do cuidador, ansiedade e depressão dos familiares. E aí, por último, gostaria de trazer, né, essa lembrança que o paciente que tem limitação de suporte artificial de vida, ele não pode ser aquele paciente invisibilizado, o último paciente do plantão que a gente vai cuidar. Ele é uma obrigação, né? É uma resolução do CFM que esse doente continue recebendo todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. É, a gente Ô, pode abrir Paula, para nossa, conversa. muito obrigado. Já vou começar com uma pergunta aqui. Quem quiser fazer pergunta também fica à vontade. Eu queria te perguntar como é que na prática é criar esse plano de cuidados, né? Trazer essa cultura de plano de cuidados, principalmente envolvendo uma equipe multiprofissional. Se você tem alguma dica, assim, da prática mesmo, da vivência, para que a gente consiga alcançar isso de uma forma mais efetiva, né? A gente ainda está Sim. caminhando, a gente, por exemplo, não tem um médico especialista em cuidados paliativos no hospital para ser esse grande gerente e captar isso tudo. Nós temos Uhum. pessoas muito engajadas nisso, mas como é que seria na prática tentar criar esses planos de cuidados? Eu acho que, assim, na prática, a melhor coisa que se pode fazer, por exemplo, é alguma pessoa que está prestando algum cuidado horizontal. Não sei se vocês têm, por exemplo, na UTI, um cara que faz o cuidado horizontal. Às vezes, esse cara vai fazer a comunicação dos casos mais complexos ali com a família. Ele vai chamar, primeiro ele vai conversar, né, com a equipe de especialistas, com a equipe multi, vai entender o que está acontecendo com aquele paciente, o melhor cenário, o pior cenário. É seguir ali tem um slide que fala bem disso, né, dessa linhazinha. Então, ele vai olhar para a doença. E aí vai conversar com todas as especialidades que estão envolvidas naquele cuidado para entender exatamente qual que é o melhor cenário, qual que é o pior cenário. Depois disso, ele vai olhar para o paciente. E aí, se o paciente não puder falar, ele vai ter que chamar a família desse paciente. Entender se esse paciente já tem comorbidades ou não, qual que é a funcionalidade dele prévia, quais que são os desejos dele, né? Se ele tem alguma outra, uma doença psiquiátrica que cause alguma limitação também, olha para o doente. E aí depois chama todo mundo e vai conversar. Ó, então, esse doente tem isso e ele é assim. O que que a gente vislumbra de melhor e pior cenário, né? E aí, o melhor e o pior cenário são esses. E aí a gente chama a família e conversa todo mundo junto. E aí a gente define um plano de cuidado que é diferente, né, de conduta, por exemplo. O plano de cuidado é isso. Então, esse paciente, o melhor prognóstico dele é tal, existem coisas que nos aproximam desse plano de cuidado e existem coisas que vão nos afastar. Então, né, o paciente, é aquilo que eu falei, é um paciente jovem, né, não tinha comorbidade, tem um TCE grave, é, não dá para a gente prognosticar esse cara no primeiro dia que ele chegou, né? Depois de uma semana, talvez, se a gente tiver uma estrutura, que a gente possa fazer uma ressonância, que a gente possa fazer isso, que a gente tenha um especialista que possa avaliar, talvez a gente comece a conseguir
ter mais dados aí para a gente entender. Aí a gente vai para essa família, conversa, ó, como que era esse cara, né? O que que é importante para ele, né? Se ele ficar acamado, traqueostomizado, sem falar, não sei o que, como é que seria isso para ele? Ah, não, eu acho que para ele ia tentar reabilitar, ele é um cara isso, assim. Então, eu acho que, assim, as pessoas que têm uma horizontalidade no serviço, eu acho que elas têm que, talvez, puxar isso para elas. É claro que demanda tempo isso, é difícil, porque no dia a dia tá todo mundo sobrecarregado, e aí as coisas passam, né? A gente vai deixando, de repente, a hora que a gente olha para trás, você fala, meu Deus, olha onde a gente chegou, né? E, e assim, o resultado do que a gente faz aqui é o que a gente vai entregar para a sociedade depois, né? E às vezes esse paciente vai chegar lá na frente e vai falar, pô, eu não queria estar assim, né? Show, Paulo. Muito obrigado. Pessoal, alguém perguntas? Vamos aproveitar, hein? Cadê a galera da Comissão de Cuidados Paliativos? Sinara, alguma pergunta? Rafa, Eu tenho. manda aí. Sobre. é, Muito se confunde hoje na descrição no prontuário sobre o objetivo do cuidado e o cuidado proporcional. Como que você vê a melhor maneira, Paula, da gente colocar isso e trazer essa diferença, né, do que é o objetivo do cuidado e do que é esse cuidado proporcional, que às vezes fica meio solto dentro do que está sendo traçado ali, ou para que as outras pessoas da equipe consigam identificar o que é efetivamente que está sendo proposto para aquele paciente. Eu Isso. acho, E talvez, ô Paulo, eu vou acrescentar aqui, e talvez dar uma reforçada no conceito, né, de cuidados paliativos exclusivos ou esse daí, né, proporcional, parcial. sim. Tem gente que fala, né, que gosta de falar. Então, cuidado paliativo precoce, por exemplo, cuidado paliativo proporcional, cuidado paliativo exclusivo, né? Isso não diz muita coisa, porque na verdade cada um que lê vai achar uma que é uma coisa, né? Então, é bem como a Sinara falou. Então, o que a gente busca, né, e o que a gente lê nas melhores aí recomendações é que a gente descreva o objetivo de cuidado. Então, esse paciente tem o objetivo de cuidado, sobreviver independente disso. Ah, não, ele prefere manter a autonomia, ele quer isso, ele quer aquilo. A gente, como equipe, entende que para que esse objetivo de cuidado dele, né, que foi definido com base nos valores que esse paciente tem, com as preferências da família, para a gente chegar nesse objetivo de cuidado, então, ventilação mecânica, a gente considera que não é proporcional, né? Ventilação mecânica pode ser um procedimento potencialmente inapropriado, incapaz de garantir uma sobrevida, digna para esse paciente, né? Então, descrever os procedimentos e descrever o que que é o objetivo de cuidado, né? Porque é isso, são coisas diferentes. E assim, quando você fala, cuidados paliativos proporcionais, é proporcional ao quê? Né? Porque proporcional para mim é uma coisa, proporcional para você é outra. Então, isso aí não diz nada para gente, né? Cada pessoa que chegar vai interpretar como uma coisa. Então, assim, descrever é a melhor forma. Descreva. Ótimo, excelente, excelente. Muito bom. Aí, já fica a dica, hein, galera? Pessoal, mais alguém? Eu Não? tenho uma pergunta. Opa, Deixa eu abrir minha doutora, câmera. abre aí. Peraí. Ei, boa noite. Eu sou terapeuta ocupacional e estou em residência no EUI, de estágio optativo, em cuidados paliativos. Hum. A minha dúvida é quanto ao DAV, a Diretiva Antecipada de Vontade. Eu preciso de uma assinatura ou da realização do DAV junto a um médico para validação. Ou pode ser feito junto a outro profissional, porque a gente precisa daquele trâmite de explicar todas as consequências das escolhas, né? Pode ser feito junto a outro profissional e também tem validade, ou a própria pessoa pode fazer a DAV, que também já vai estar tendo a validade, sem a necessidade da validação de um profissional de saúde ou de um profissional envolvido no cuidado desse paciente. Certo, E ótimo. já acrescentando, Paula, só para acrescentar, nós tivemos um caso há pouco tempo, né, de uma paciente com a DAV por conta de transfusão de sangue, né? E onde ela se recusava, independente das consequências daquilo. E ela tinha um aneurisma
de aorta abdominal ali no, né? E ela toda uma questão de gravidade. E foi a primeira vez que chegou efetivamente o documento, o reconhecimento em cartório, mas assinado por ela e pelos filhos, apenas, assim. Aí só para complementar a pergunta da Vitória aí. Ah, bom, começando pela pergunta da Vitória, então. Em relação à diretiva antecipada de vontade, o único conselho que fala sobre isso é o Conselho Federal de Medicina. Nenhum outro conselho fala sobre isso e regulamenta isso. Mas, assim, a partir do momento que o paciente expressa a sua vontade, qualquer profissional do cuidado pode transcrever isso para o prontuário. E aí, teoricamente, isso deve ser respeitado, né? Mas o ideal é que tenha uma validação de um médico, porque o único lugar que fala sobre isso mesmo é o Conselho Federal de Medicina que valida, né, esse documento. Então, assim, qualquer pessoa pode escrever, né, transcrever isso, né? O ideal é que a gente pegue se você conseguir digitalizar, por exemplo, dependendo do prontuário que você tem na sua instituição, e deixar isso como um documento digitalizado no prontuário, e e aí, assim, não precisa, teoricamente, não precisa, só o fato do paciente falar para você e você registrar já era para valer, entendeu? Teoricamente, isso já valeria, né? Mas a gente vê que mais difícil do que o paciente ter um documento de diretiva antecipada é esse documento ser respeitado, né? Infelizmente. Ô, Paulo, só Porque, acrescentando aqui, eu acho que para Vitória e Sinara, eu acho que o mais importante nesses casos, ô Vitória, é justamente você ter esse respaldo médico, não vamos dizer, por ato médico, não, mas justamente para você mesmo também se respaldar, e até porque juridicamente quem vai responder por aquela vida, né, na hora de, inclusive da assinatura de um atestado de óbito, vai ser a equipe médica. Então, acho que é muito importante a gente trabalhando em equipe multi, na hora que chega, e muitas vezes esse desejo vai ser expressado, muitas vezes para os profissionais não médicos, até pela rotina hospitalar, pela disponibilidade de tempo, pela forma que vocês têm de acolhimento, que é muito melhor que a grande maioria dos médicos, talvez ele vai se sentir mais seguro em falar para vocês que tem esse contato maior, e aí cabe a vocês justamente cutucar esse médico, falar, cara, ó, doutor, chega aqui, porque eu criei um vínculo, eu estou aqui todo dia fazendo TO com esse paciente, fazendo fisioterapia com esse paciente, e ele expressou abertamente para mim que não deseja ser entubado, que não deseja, né, fazer RCP, então vamos marcar aqui uma reunião, traz aqui, que aí a gente deixa registrado, acolhe, traz a equipe de cuidados paliativos. Então, eu acho que isso é papel de todos que estão aqui, de técnico de enfermagem, a nossa maravilhosa Beth, que é a nossa capelã, que está aqui, que em muitos momentos, de forma de acolhimento espiritual, vai passar por isso também. É importante você recebendo, né, essa informação, a gente correr atrás e trazer, envolver o médico, e como a Paula falou, infelizmente, às vezes vai estar atarefado lá, e infelizmente, pelo modus operandi, ou até mesmo por não naturalmente se envolver nesse tipo de acolhimento, então cabe a equipe multiprofissional dar a chamada também. sim. E falando sobre a questão da diretiva em relação à transfusão sanguínea, né? Também é um documento é, de diretiva antecipada de vontade, ou seja, é aquele documento que o paciente expressa seu desejo, né? É, e se em algum momento ele não puder falar ou expressar esse desejo, ele tem que ser respeitado ali. E aí, no caso de testemunhas de Jeová, é complexo, né? Porque, por exemplo, existem hospitais que não autorizam o paciente a entrar no centro cirúrgico se ele não assinar um termo de transfusão sanguínea. Então, esse paciente, por exemplo, se ele não assinar, ele não vai operar, né? Em vários hospitais. Se isso está certo ou não está, daí é uma discussão bioética bem grande, né? É, eu acho que não está certo, enfim, né? Aí tem questões, né, que a gente tem que ver em relação você vai para a parte, né, que todo doente, teoricamente, todo paciente deveria ter acesso universal à saúde e a cuidados de saúde, e você está privando ele desse cuidado por uma questão religiosa.
Então, tem uma discussão gigante atrás disso, né? Acho que não daria para falar aqui sobre isso, mas vai depender muito de cada serviço, né? Tem serviço que na urgência é, vai aceitar esse paciente sem, sem termo e vai transfundir do mesmo jeito, e, e aí é isso. Depois a gente vai ter que lidar com esse paciente, se ele sobreviver, né? Falar para ele que sim, que você transfundiu, e aí você vai ter que assumir, né? O problema que é para ele isso depois. Show. Mais alguém, pessoal? Eu só Eu tenho queria, uma pergunta. Opa, Rafa, ó, fala aí, Rafa. eu não só ia comentar aqui em relação à pergunta da Vitória, eu acho que a validação do médico é importante até para qualificar o informante, no caso o paciente, como ter condições cognitivas de fazer aquela solicitação, entendeu? Boa, bem lembrado também. Isso aí. Bem lembrado, Rafa. Excelente. Eu tenho uma. Ok. É o seguinte, no nosso hospital de trauma, aliás, todo hospital de trauma, a gente vê um número muito grande de pessoas que chegam, por exemplo, já com outras comorbidades, com um quadro complicado já de saúde, mas, por exemplo, uma senhora está em casa, idosa, e acorda pela manhã, cai, faz fratura de fêmur e vem para o nosso hospital. Por exemplo, um bombeiro que estava indo para o ambiente de trabalho teve uma convulsão no trajeto, teve um trauma importante, aliás, politrauma, vem para o nosso hospital. Aí na investigação, tumor de cérebro. Então, assim, são tantos casos que a gente, no final das contas, a gente se torna só um hospital, vamos dizer assim, de retaguarda, de suporte, de amparo e de passagem para pacientes em cuidados, que deveriam, pelo menos, estar em cuidados paliativos que a gente considera que são altamente elegíveis, né? Então, Paula, a gente como hospital de retaguarda nesse sentido, o que você aconselharia para a gente, de repente, assim, um refino da equipe no sentido de já estar atento no pronto-socorro a esses possíveis casos e a gente já ter tipo um código vermelho, sei lá, alguma coisa assim, que eu acho que agilizaria muito, diminuiria o desconforto e a gente poderia abordar a família com mais segurança e a própria equipe também tomar decisões mais assertivas. Se você Sim. tiver alguma sugestão nesse sentido, nossa, eu acho que ia ser muito A bem-vindo. gente, Ô, a gente Paula, tem. eu vou até te pedir, dar uma palavrinha sobre o risco paliativo, que é um código que a Sim, gente tem lá na instituição, lá no Einstein, que ele envolve vários tipos de acionamento, não só fim de vida. Então, quando você identifica. Então, aproveita na hora que você for falar da sua resposta, fala um pouquinho desse código aí. sim. Existem várias, né, instituições, por exemplo, o Einstein ele tem esse risco paliativo, né, mas existem outras instituições. Então, o risco paliativo, por exemplo, que a gente tem no Einstein, qualquer profissional da área da saúde, né, que esteja prestando cuidado para aquele paciente pode acionar. E aí, quando ele abre o chamado no sistema, ele vai ter que clicar em alguns critérios, né? Por que que você está chamando isso? Dependendo do critério que ele clicar, ele consegue gerar esse risco. E aí, o risco chega para a equipe de cuidado paliativo, que vai avaliar, né, primeiro o prontuário, ver se de fato cabe ali, né, no que ele está chamando, e aí a gente faz a avaliação. É, isso é muito legal. Existem outras formas também, além do risco paliativo, de fazer uma triagem desse paciente já quando ele chega na emergência. E aí existem vários tipos de protocolos, né, que a gente tem para triar o paciente que tem indicação ou não para cuidado paliativo. Então, você pode usar, por exemplo, o SPICT, né? O SPICT, ele é um modelo que avalia, rapidinho, você vai olhar, né, por parte neurológica, demência, doença renal, doenças que ele já tinha anteriormente, e aí vai, avaliar a partir disso, se ele tem indicação ou não de ser visto, né, por uma equipe de cuidado paliativo. E a coisa mais simples que teria, né, para a gente pensar numa indicação, seria então a pergunta surpresa, por exemplo, que é se você se espantaria ou não se esse paciente falecesse em um ano. E aí, a partir do momento que você não se espanta, né, você acredita que esse paciente possa falecer nesse um ano, isso já é um trigger, então, para uma avaliação de cuidado paliativo.
Mas eu acho que o Spict, ele é uma ferramenta amplamente utilizada, validada, né, para o Brasil, que dá para colocar, por exemplo, tem hospital que coloca isso no pronto-socorro, né? Então, a hora que vai preencher a IH, tem que preencher o Spict. Aí, E excelente. aí, Já temos uma missão, galera. Trabalhar com o pessoal do pronto-socorro, pegar a doutora Tamara. Acho que ela já Já saiu. está sendo montada, Denilson. Ótimo, É porque eu não isso. estou no hospital, não te encontrei ainda. Já Ótimo, estamos fazendo. excelente. legal, ótimo. Eu acho que é por aí, sabe? E aí ter perna para avaliar, porque você vai ver que o número de pacientes é muito grande, né? Show. Muito Pessoal, mais obrigada, alguém? Paulo. Posso fazer uma última pergunta? Opa, Eu juro sim. que é a última. Não, É tranquilo. bem breve. É sobre o NECPAL e o PAPAS. Tá. O NECPAL, ele pode ser considerado um instrumento de elegibilidade, assim como o SPICT, apesar dele usar outros 4 instrumentos dentro dele mesmo? E a outra pergunta sobre o PAPAS, ele pega a elegibilidade a partir de 1 ano. Existe algum tipo de documento para elegibilidade entre 0 a 1 ano? Agora você me pegou. Não sei, mas eu posso olhar e te falar. Depois, se você quiser me mandar uma mensagem, enfim, um e-mail, eu pesquiso isso e te falo. Eu não cuido de criança, então, muito menos mas eu tenho bastante conhecido, eu posso ver. E sim, o NECPAL pode ser considerado um documento de elegibilidade, mas eu acho que ele é muito mais complexo do que o SPICT, por exemplo, né? Ele avalia várias outras coisas. Eu acho que numa emergência, numa admissão, você acaba, assim, se você coloca uma coisa muito complexa, a tendência das pessoas preencherem de qualquer jeito ou não preencherem se não for obrigatório é muito grande. E como evitar, Paula, aqueles extremos, né? Dentro do. Vamos botar do pronto-socorro, por exemplo. Uma paciente, como o exemplo que a Beth deu, 80 e tantos anos, fratura de fêmur, aí chega. Ah, não, como ela tem demência e outras comorbidades, a nossa paciente já está em cuidado paliativo. Ah, então nem olha, sabe? Não vamos Nem nem vamos botar reduzir, uma né, a sala. fratura Não, dela, ela vai ficar morrendo de é, dor. É, é, como você sugeriria que a gente conseguisse evitar esses extremos, ou faz tudo ou não faz nada, que infelizmente é o maior problema que a gente tem hoje na cultura, né, do cuidado paliativo. Você fala assim, cuidado paliativo, só se pensa em final de vida, em processo de sim. morte. Como mudar isso? Eu acho que é treinamento. Treinamento, promover esses espaços assim de conversa, né? As pessoas precisam saber o que é cuidado paliativo, né? Que não é tudo ou nada, que as coisas caminham juntas. Se elas caminharem juntas, aumenta a chance desse paciente sobreviver, inclusive, dependendo da doença que ele tiver, que diminui sofrimento inclusive da equipe, que diminui gasto, né? A gente tem que apresentar isso para gestor, porque senão o gestor não compra a ideia, né? Então, eu acho que é isso, treinamento. É difícil, é muito difícil, né? É, eu, como intensivista, sei que o paciente que às vezes não é candidato à medida invasiva é o último que o intensivista vai olhar, vai ficar lá. Às vezes o paciente passa a noite com dor porque a pessoa não olhou para o doente. Porque ele não é candidato a nada. Ele é candidato a cuidado. A gente tem que lembrar sempre isso. Todos são candidatos a cuidado, né? Excelente, pessoal. Vou finalizar por aqui, até para a gente liberar a doutora Paula. Paula, muito obrigado, de coração mesmo, tá? Obrigado, pessoal, pela Obrigada. participação, acho que foi excelente. Vou deixar gravado, depois eu vou compartilhar aí para a equipe, tá? E, Paula, Ótimo. obrigado novamente. E pode deixar que depois eu te entrego um vinho aí em São Paulo para te agradecer pessoalmente, viu? Imagina. Obrigada, gente. Obrigada, pela noite, pelas perguntas. Estou à disposição se E a alguém quiser próxima vez, se Deus conversar. quiser, o próximo convite vai ser presencial para você conhecer a nossa querida capital, Vitória. Combinado, que eu não conheço. Isso aí. Boa noite, pessoal. Obrigadão, Tchau, Adê. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.